Romanos capítulo 8, queridos. A pregação de hoje, ela está aqui no papel, mas ela não tem lá uma lógica certinha das coisas. Então, nós não temos pontos, nós temos ideias. Não me vieram pontos e eu não esquentei a cabeça em estabelecer pontos, mas existem conceitos que eu quero dividir com vocês nessa noite. Então eu queria que você abrisse seu coração em nome de Jesus. E um livro que eu vou usar para compartilhar algumas ideias é esse livro que eu comprei há umas 2 semanas, que chama O Espírito de Cristo, do Andrew Murray. Ou, como diria o Johnny, Andreu Murray. Esse livro é de 1888, esse homem escreveu muitos livros, e ele é um homem santo de Deus. E ele vai me ajudar. Um dos únicos livros que eu conheço que trata o assunto humildade foi ele que escreveu. Ninguém escreve de humildade, ninguém quer ser humilde, né? E esse homem era um homem abençoado, já morreu, graças a Deus. Imagina que tristeza, viver 200 anos. Ainda bem que ele morreu. Romanos capítulo 8, queridos. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, mas o primeiro versículo é o 26. Romanos 8, 26 está escrito assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. A gente pode entender a partir disso aqui, uma definição de fraqueza que a Bíblia traz para nós. E segundo esse texto, só esse versículo, e a gente nem precisou terminar o versículo, algo que a Bíblia vai deixar claro para nós, que a fraqueza fraqueza não é ser pobre, fraqueza não é ser ignorante, ou não ter feito a faculdade, ou não ter muito conhecimento. Fraqueza não é ser feio, apesar que ajuda, né? Quem que foi o poeta brasileiro que falou: as feias que me perdoem, mas beleza é essencial? Vinícius de Moraes. Eu acho que ele não lia muita Bíblia. Fraqueza não é ser feio. Fraqueza não é viver sozinho. E fraqueza, queridos, não é fraqueza física, não é ser doente. Segundo esse texto aqui, fraqueza é não conseguir orar. Então ele diz assim: o Espírito nos assiste na nossa fraqueza porque não sabemos orar. Segundo essa passagem, eu creio que de uma maneira geral nas Escrituras, fraqueza num homem, numa mulher, é quando a pessoa não consegue orar. Fraqueza é quando a gente não consegue ir até o Abba. É o último nome que a Bíblia dá para o nosso Pai, para Deus. O último nome que a Bíblia dá para Deus é Abba, que significa Pai. Quando a gente não consegue ir até o Abba, quando a gente não tem o hábito de se aproximar dele. Fraqueza, queridos, não é simplesmente não se aproximar do Abba, do Pai, mas é também se aproximar com medo, por culpa ou sem paz. Isso é fraqueza. Fraqueza é quando a gente não sabe chegar em Deus. Ou mais que isso, é quando a gente chega, mas a gente chega sem paz, por culpa ou com medo. A verdadeira fraqueza é não saber orar como convém, como diz esse texto aqui que a gente acabou de ler. Isso é fraqueza, queridos. Leonard Ravenhill diz assim: se você falhar na oração, você falhou em todo o resto. Ele também diz: nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Ninguém é maior que a sua vida de oração. Se você puder ser grande em alguma coisa, você tem que ser grande na oração. Porque é a sua comunhão com Deus eterno, é a sua relação que vai durar para sempre.
Essa semana eu estava conversando lá com a minha família, a gente deu uma lida em Isaías lá, eu li Isaías, estava estudando a Bíblia lá e meditando. E então eu li um texto que eu nem lembro a referência, mas que diz assim, que Deus ia fazer novos céus e nova terra, e que aí as coisas velhas passariam e nós não teríamos mais memória das coisas que tinham passado. Eu pensei, eu não lembro de ter lido esse texto aqui. E o texto depois repete que a gente não ia lembrar das coisas que passaram. Eu pensei, caramba, será que no céu a gente não vai lembrar de nada dessa vida? Porque o texto é incisivo, ele fala 2 vezes isso. Depois que os novos céus e nova terra forem criados, a gente não vai ter memória do velho céu e da velha terra. Você imagina se a gente não lembrar de nada que aconteceu aqui nesse tempo? Alguém dá mal aí, né? Tá difícil a vida do irmão. Queridos, isso faz a gente pensar, presta atenção, em nome de Jesus. Isso faz a gente pensar o quão realmente o que importa é a eternidade. Se você pensar que a hora que você for para o céu, você não vai lembrar de nada que você viu aqui, nada. Isso pelo menos tem algo para ensinar para nós. É que essa vida aqui não é importante. O que importa é depois daqui. Porque quando você estiver na eternidade lá com 4 zilhões de anos passando na presença de Jesus, o que vai ser 80? Você não vai lembrar mesmo. Não vai estar nem aí o que aconteceu nos primeiros 80 anos da sua existência. E a oração, ela nos conecta com a eternidade. A oração nos dá senso de eternidade. A oração abre o nosso coração para a gente viver para aquilo que realmente importa. E a fraqueza é quando a gente não consegue orar, é quando a gente não sabe orar. Mas aí uma pergunta para nós é: como que a gente faz para aprender a orar? Como a gente faz para aprender a ser forte? Como que a gente faz para ser forte? Como que a gente faz para começar a orar? Nesse livro aqui, o Andrew Murray fala que na profecia de Ezequiel 36, há 2 coisas distintas que ele promete. E a primeira coisa que a profecia do Ezequiel 36, que fala, vou tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, diz eu vou colocar um novo espírito dentro de vocês. Essa é a primeira promessa, é uma dupla bênção. E ele fala, vou colocar um novo espírito dentro de vocês. É a primeira coisa que ele fala. E depois ele fala assim, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Então é como se esse copo aqui fosse o seu espírito. Esse aqui é o seu espírito. Ele está todo trincado e quebrado. E tem um negócio aqui que eu acho que ninguém ia querer beber. Que eu não sei como ele foi produzido. Mas é uma coisa, está até pingando, não retém nada. Não serve para nada. Queridos, esse é o nosso espírito antes de Cristo. É uma coisa imunda e uma coisa quebrada. Esse é o seu espírito. Você está destruído, você está moído. E não é só você, não é o fato que só tem coisa ruim dentro de você. Esse negócio preto aqui é a coisa ruim que existe dentro do seu espírito antes de você ser de Cristo. Tem um monte de coisa ruim dentro de você. Tem um monte de sentimento ruim, um monte de ideia ruim, de pensamento ruim. Se não tiver demônio. Tem um monte de coisa ruim, tem treva. Mas não é só coisa ruim que está dentro de você. É você que está ruim também. O copo está quebrado, o copo está trincado. Ele não serve mais para a função que ele foi criado. Ele está vazando, ele está trincado, ele está quase desmontando a minha mão. O nosso espírito, ele está assim antes de Cristo. O nosso espírito não tem função mais para a qual ele foi criado, além dele ter um monte de coisa ruim dentro dele. E a primeira promessa é, eu vou dar um novo espírito para vocês. Um novo espírito vai ser colocado dentro de vocês. Essa é a primeira bênção. Um novo espírito. Um espírito novo, um espírito com nova disposição. Um espírito que vai ser capaz de fazer aquilo que ele foi feito para fazer. Inclusive orar. Porque um espírito quebrado não tem nenhum apetite ou desejo pelo Criador. Um espírito quebrado é um espírito cheio de rebeldia.
e cheio de complicação, gente. O Espírito de Deus nos dá um novo espírito. Esse aqui é o nosso espírito. Mas não só isso. Ele também nos dá Ele mesmo, o Espírito. Então quem faz isso aqui é o Pai. E essa água aqui dentro é o Espírito. E esse copo novo é o seu Espírito novo. Então a promessa de Ezequiel é: eu vou te dar um novo Espírito e eu vou te dar o meu Espírito. São duas coisas diferentes. Eu vou te preparar. Eu vou te ensinar a viver do jeito diferente. Eu vou te ensinar a viver a santidade. Eu vou te ensinar, eu vou colocar o meu caráter em você. Mas existe uma diferença entre ter o caráter de Deus e ter Deus. Eu posso ter o caráter de Deus e não ter Deus. Deus pode de longe ministrar o caráter dele em mim, mas eu não ser cheio dele. Então a primeira coisa é: vou te dar um novo Espírito e eu vou colocar o meu Espírito. E essa água aqui é o Espírito. E isso aqui é o que se foi. Você era isso aqui. Isso é a promessa do Espírito. A pergunta é: como que essa coisa acontece? Como que a gente recebe um novo Espírito e como que a gente recebe o Espírito Santo? Gente, é muito simples. Isso tudo acontece por intermédio da fé, única e exclusivamente. Isso tudo acontece por intermédio da fé. Então olha lá. Quando a gente tem um Espírito novo, que é uma disposição para Deus, e a gente é cheio do Espírito de Deus, orar é a coisa mais fácil do universo. Porque a gente está cheio dele e a gente está disposto para ele. A fraqueza não existe mais. A gente simplesmente é. A gente tem que entender isso, que o que o Espírito de Deus faz em nós não é jogar fora o negócio preto que tinha dentro da gente e colocar água aqui dentro. Porque esse negócio vai vazar. Ele faz a gente ser novo. A gente nasce de novo. A gente tem um espírito novo, uma vida nova. Esse copo precisa fazer força para reter água. O outro precisa. E mesmo que ele faça força, ele não vai conseguir, porque ele está cheio de rachadura. Queridos, antes da gente nascer de novo, não tem como a gente suportar, abrigar, dar lugar e aconchego para o próprio Deus, para o Espírito de Deus. Porque nós somos um copo quebrado, que não retém água nenhuma. Como o próprio Sérgio falou na abertura do culto, a profecia de Jeremias. Vocês são como cisternas rotas que não retêm água nenhuma. Vocês não conseguem reter. Queridos, isso é uma pessoa que vai, ela tem experiência com Deus, ela vai no retiro, ela vai no culto, e aí ela é um copo rachado e quebrado. Você pode encher de água, vai vazar tudo. Não adianta ter experiência com Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que ser outro. O Espírito de Deus tem que dar outro espírito para você, outra disposição de mente, outro coração. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Você tem que nascer de novo. Você está entendendo? Tendo nascido de novo, você não precisa fazer força para reter o Espírito de Deus dentro de você. Ser cheio do Espírito é natural. Você vive no Espírito de Deus. Você nasceu do Espírito. Como que isso acontece dentro de nós? Como que a gente faz para parar de viver em inconstância? Como que a gente faz para parar de viver esse negócio de vazar? De parecer que Deus derrama o Espírito e ele escorre pelos dedos da nossa mão. Que as experiências com Deus parecem que não viram nada. Como Pedro, né? O apóstolo Pedro era assim. Em um segundo ele declara algo que Deus não tinha revelado para quase ninguém. Jesus chega e pergunta, ele fala assim, ó, quem estão dizendo que eu sou aí? E aí eles falam, uns falam que você é João Batista, que você é o profeta, Jeremias e tal. E aí Jesus fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro fala assim, o senhor é o filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim, cara, foi Deus que revelou isso aí para você, viu? Deus revelou isso aí para você, Pedro. Não foi ninguém que te falou isso. Deus revelou isso aí para você. Aí se você continua lendo os próximos versículos, Pedro chama ele de lá e fala assim, o senhor não morre não. Em nome de Jesus. E aí Jesus veio e falou assim, sai capeta. Tu é capeta agora, Pedro. E Jesus olha e fala, cara, você está cogitando as coisas do diabo, você acabou de trazer uma revelação que vem de Deus. Queridos, muitas vezes nossa caminhada com Deus é assim. Deus derrama um negócio
negócio em nós e parece que vaza tudo embora, a gente não conseguiu reter nada. Um espírito novo tem que ser gerado dentro de nós, para que a gente possa reter o que Deus coloca dentro de nós, que é o seu próprio espírito. Como isso acontece? Como isso acontece? Como acontece o cumprimento da profecia de Ezequiel 36? Como que acontece? Está lá no versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A gente precisa prestar atenção em duas palavras aqui. A primeira palavra é semelhantemente, a segunda palavra é gemidos. Então ele está comparando a ação do Espírito com alguma outra coisa. Ele está falando o Espírito semelhantemente. Então o Espírito é igual. Tá, igual o quê? O que ele está falando que o Espírito é semelhante? Volta os versículos. Ele está falando que o Espírito é semelhante. Se você voltar, o versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a criação tem uma ardente expectativa. Toda a natureza está gemendo. Versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos, quando a gente olha para esse texto está falando que existem 3 gemidos. Quando ele fala que o Espírito semelhantemente, no versículo 26, ele está falando que o Espírito semelhantemente geme. O Espírito Santo geme parecido com quem? Ele geme parecido com a criação e ele geme parecido com os filhos de Deus. Ele fala, nós estamos gemendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus gerou em nós um novo Espírito. E esse Espírito anseia as coisas de Deus. Então nosso Espírito está gemendo pelas coisas de Deus. Então tem três gemidos. O gemido da criação, o gemido dos filhos de Deus e o gemido do Espírito de Deus. E que gemido que é esse? É um gemido para que Cristo retorne e restaure todas as coisas. Então Jesus ora, vem o teu reino. O Espírito ora, vem o teu reino. E essa oração ele faz com os gemidos. E é essa mesma oração que ele nos ensina a fazer. Porque nós não sabemos orar. Então, semelhantemente, do mesmo jeito que a criação geme, ele faz o nosso espírito gemer. Ele nos dá um espírito que geme. E ele mesmo nos ensina a gemer. Gemer pelo quê? Gemer pela manifestação do reino de Cristo na nossa vida. Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então vamos voltar um pouquinho. E eu quero falar um pouco desse gemido. Esse gemido é oração, queridos. Esse gemido é a nossa vida de oração. Esse gemido é o nosso clamor. Senhor Jesus, volta. Maranata, Senhor Jesus. Esse gemido é, Senhor, vem me redimir. Eu não aguento mais viver em pecado, Senhor. Esse gemido é o clamor para que Deus mude a minha essência. Para que Deus mude, para que Deus mate a minha carne. Para que Deus me faça ser como Jesus. Para que Deus me faça reter tudo que eu recebo do Espírito. Esse gemido é um gemido de clamor. Para que Deus derrame a glória dele sobre mim. Agora, eu queria refletir com você sobre o que deve nos mover numa vida de oração. É o Espírito de Deus quem faz a gente orar. Versículo 12 do Romanos 8. Você vê que eu gosto de frente para trás, né? Irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão
para viveres outra vez atemorizados, mas recebeis o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui ele vai deixar para nós claramente dois Espíritos. Então o primeiro Espírito é o Espírito de escravidão. E ele fala, esse era o copo quebrado que a gente era. Aquele copo quebrado que a gente era é o Espírito de escravidão. E dentro dele existia medo. Então a gente era gente que se sentia escrava, e esse troço preto aqui é o medo. E a gente vivia com medo. A gente estava escravizado e tudo que a gente conseguia sentir era medo. Aí a gente recebeu um novo Espírito. E esse é o Espírito de adoção. O Espírito que nós recebemos do Espírito de Deus é esse copo aqui. E dentro desse Espírito existe um clamor. Então, quando a gente vivia na vida velha, a gente tinha medo de Deus. E agora na vida nova, a gente ama Deus e a gente clama a Deus. Então, a gente era antes escravo e servo. E a gente tinha medo do próprio Deus. E a gente sabia que a condenação de Deus estava chegando perto de nós. É isso que João Batista fala, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele está querendo dizer, quem está dizendo para vocês que vocês não vão ser julgados pelas coisas que vocês têm feito? Quem falou para vocês que vocês não vão prestar conta? Então, a gente vivia com medo de Deus. Esse novo Espírito é um Espírito que a gente não corre de Deus, mas a gente corre para Deus, porque Ele clama Abba, Pai. Então, a nossa maneira de viver, de nos relacionar com Deus agora, ela é uma maneira diferente. Por quê? Porque se a gente entende tudo que Cristo fez por nós, se a gente entende o Evangelho, se a gente recebe da graça de Deus, se a gente recebe das promessas de Deus, da fidelidade de Deus, nós não temos mais medo. Se nós cremos, a nossa fé, ela vence todo o medo que existia dentro de nós. Então a gente para de ter medo de Deus e a gente começa a desejar Deus. Então agora a gente ora a Deus, não porque a gente tem medo de que alguma coisa da parte dele venha nos destruir, mas a gente ora a Deus porque a gente descobriu quem a gente é para Deus. Cristo nos fez desejáveis aos olhos de Deus. Então ele está falando aqui de dois Espíritos. Deixa eu dizer uma coisa. Eu comecei essa mensagem falando que a fraqueza é quando a gente não sabe orar como convém. Ou quando a gente não sabe orar, ou a gente não quer orar, ou a gente não tem disposição para orar, ou então quando a gente vai orar com o espírito de medo, com uma indisposição. Nós que somos crentes, muitas vezes nós vivemos para uma vida de oração, e a gente tenta buscar a Deus, mas muitas vezes nós vamos buscar com o espírito errado. Porque a gente vai orar para Deus, a gente vai buscar o Senhor, não movidos pelo espírito de adoção, mas pelo espírito de escravidão. Então a gente busca Deus pensando que se a gente não buscar Deus, alguma coisa muito ruim vai acontecer para nós. Se eu não andar em santidade, vai acontecer alguma desgraça na minha vida. Se eu não buscar Deus, vai dar tudo errado para mim. E aí nós buscamos a Deus movido pelo medo. O texto está falando que não foi isso que nós recebemos do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito em nós vai nos fazer gemer de saudade e não de medo. O que move você para ter uma vida de oração? Quando você fica 1, 2 dias, 3 dias sem orar, o que você pensa? O que você quer voltar? É porque você está com medo que as coisas comecem a dar errado na sua vida? Ou porque você sente saudade dele? O espírito de adoção faz a gente sentir saudade, não a gente sentir medo. E para a gente andar no espírito, a gente precisa da fé. Porque a fé faz a gente tomar posse das promessas de Deus para nós. Presta atenção aqui. Se eu, como crente em Jesus, tenho a promessa do Espírito, e Ezequiel 36 diz que esse Espírito aqui, que nós acabamos de ler, ele vai gerar um novo Espírito em nós, e ele vai nos encher dele mesmo. Então a gente não precisa usar o medo como muleta na nossa vida com Deus. Porque às vezes a gente usa o medo, a gente usa a culpa, a condenação e a cobrança como muleta para orar.
Então, quando a gente fica um tempo sem andar com Deus, sem buscar Deus, você tem uma vida devocional, né? Sei lá, sua vida foi ficando difícil, você foi esfriando e tal. A gente pensa que a gente precisa se encher de condenação e se cobrar e se flagelar para que alguma coisa nos mova de volta em direção a Ele. E o que o texto está dizendo para nós é: você não precisa se cobrar para voltar para Ele. Você não precisa sentir medo para voltar a orar. Você não precisa se condenar e pensar: eu sou um desgraçado, eu preciso começar a chorar, eu preciso sentir angústia, eu preciso gerar em mim alguma coisa muito ruim para eu poder voltar a ter uma vida de oração. O que o texto está dizendo para nós é que o Espírito que nós recebemos é o Espírito que vai clamar: Abba, Pai. Vai ser natural para nós sentir saudade de Deus. O Espírito de adoção vai ministrar no nosso coração. Só que a gente está acostumado, a viver um espírito de escravidão durante tanto tempo, que a gente pensa assim, que se a gente não gerar culpa em nós mesmos, se a gente não gerar medo em nós mesmos, se as ameaças não entrarem na nossa cabeça, nunca o Espírito Santo vai fazer a gente voltar para Deus. Então a gente precisa começar a sentir medo. Então, deixa eu lembrar das desgraças que pode acontecer. Então, deixa eu me sentir culpado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a gente não precisa da culpa como muleta para retornar para Deus. Porque a gente recebeu um Espírito novo e a gente recebeu o Espírito de Deus. Então, quando a gente está em pecado, presta atenção em nome de Jesus. Quando você está em pecado, ou quando a sua caminhada com Deus está mais ou menos e a sua comunhão com Ele está ruim, não é você que vai dar meia volta. Não é você que vai dar meia volta e retomar e fazer todo o caminho de volta. A sua atitude é, e agora nós vamos entrar na parte prática de tudo isso aqui. A sua atitude deve ser esperar pelo Espírito de Deus. Nós temos o Espírito da adoção. E de maneira nenhuma, Deus espera que a gente use o medo como muleta para retomar a nossa comunhão com Ele. Andrew Murray diz o seguinte: nossas próprias ideias sobre as verdades divinas, nossos próprios esforços para produzirmos os pensamentos e sentimentos corretos devem ser abandonados. O cara está falando: não sou eu que vou gerar em mim. E eu não preciso. Eu não preciso. Primeiro porque eu sou incapaz. Eu não consigo gerar em mim. E eu não preciso gerar em mim. Eu preciso confiar que o Espírito de Deus vai fazer. Queridos, foi por isso que o Espírito Santo foi derramado dentro de nós. Por causa do verso 26. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus, semelhantemente à criação que está gemendo, ele geme dentro de nós. E ativa esse Espírito novo que Ele deu para nós, para a gente aprender a gemer e retornar para Ele. Eu não me faço eu mesmo voltar para Deus. Eu preciso abandonar a muleta da carne. A gente está tão acostumado a ser movido por medo, por ameaça, por culpa, por condenação, que a gente não sabe viver pelo amor. Quando você fica um tempo sem andar com Deus, quando a coisa começa a ficar feia na sua vida, você presta atenção em nome de Jesus Cristo. Você pensa que você tem que voltar para Ele, por quê? Porque senão vai dar tudo errado, porque você está com medo, ou porque você está com saudade. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Queridos, a gente só sente atemorizado quando as coisas estão tudo ruim na nossa vida. Você não precisa ter medo quando as coisas estão tudo certo. E a gente recebe o espírito de adoção para quando as coisas estão tudo ruim na nossa vida. Quando a nossa vida com Deus está ruim, quando o nosso trabalho está ruim, quando a nossa vida emocional está ruim, quando a nossa família está ruim. Se nessa hora o medo começa a tomar conta de você, você pensa: eu preciso buscar Deus, está tudo errado na minha vida, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim. É para essa hora que o espírito de adoção foi dado. Para a gente buscar Deus movido pelo amor, porque a gente sente saudade dele. Ele diz assim: nosso próprio poder para adorar deve ser visto como ele é,
insuficiente. Toda aproximação a Deus deve acontecer sob uma total inspiração e quieta rendição ao Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode gerar em nós a disposição correta, o sentimento correto, para a gente poder retornar para o Senhor. Porque a nossa busca por Deus não deve ser movida por medo, queridos. Nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados novamente. Quando as coisas estão indo de mal a pior, você não tem que sentir medo de Deus, você tem que sentir saudade de Deus. Porque você gosta dele. E a parte prática é, qual é a nossa atitude nesse momento? Se na hora que a gente percebe que a nossa vida está indo de mal a pior, a gente pensa, eu preciso dar um jeito nisso aqui, eu preciso consertar isso aqui, eu tenho que fazer um punhado de coisa, eu tenho que me esforçar aqui para ler, eu preciso me esforçar para voltar a ir na igreja como eu ia antes, eu preciso me esforçar. Para que o Espírito está em você e dentro de mim? A gente não precisa usar o medo e a culpa como muleta, e a cobrança como muleta. Nós recebemos o Espírito Santo, para que Ele nos traga de volta para o Pai. Ele vai clamar dentro de nós, Ele vai nos ensinar a gemer. Quando a gente não tem vontade de orar, o Espírito de Deus vai nos ensinar a orar de novo. Quando a gente está indisposto, Ele vai gerar disposição novamente. Enquanto eu não creio, enquanto eu creio, presta atenção nisso, que o Espírito não deseja me levar ao Pai, porque eu sou indigno, e enquanto eu creio que Ele não vai me levar ao Pai, eu ajo tentando convencê-lo de que eu sou bom e mereço que Ele me avive. São obras movidas por incredulidade. Quando eu acho que o Espírito de Deus não vai me tocar, presta atenção nisso. Quando eu acho que o Espírito de Deus não vai me tocar, não vai me vivificar, não vai me renovar, não vai me fazer voltar para Deus, porque eu não mereço, porque eu não oro, porque eu não sei o que, sei lá o que você acha na sua cabeça, que você é muito pecador. Quando você crê que Ele não vai mexer com você, você vai começar a tentar convencer Ele de que você merece que Ele te toque. Isso é blasfêmia. Quantas vezes você não foi orar pensando assim, eu preciso orar para mover o Espírito? Eu não estou sentindo nada, minha vida está assim, eu preciso orar, não porque quantas vezes a gente já orou, na verdade, não querendo orar, mas querendo que uma outra coisa acontecesse? Durante muito tempo da minha caminhada com Deus, a minha vida de oração era isso. Eu orava não por causa da oração, mas porque eu pensava, eu preciso orar um tanto para que um negócio aconteça dentro de mim aqui. Eu não orava pela oração, eu orava porque eu queria convencer Deus a fazer alguma coisa aqui dentro de mim. Eu orava para sentir, eu não orava para orar. Enquanto nós não cremos que o Espírito de Deus vai nos levar até o Pai, nós vamos fazer um monte de coisa, nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos fazer um monte de coisa para tentar convencer Ele de que Ele deve nos tocar. E aí a gente vai praticar um monte de obra movido por incredulidade. Isso não é mentalidade do Espírito, é mentalidade de escravidão. Mas quando nós cremos, presta atenção, que o Espírito de Deus nos ama voluntariamente, antecipadamente, e Ele já está decidido a me levar ao Pai em comunhão, e quando nós cremos que Ele vai nos levar ao Pai, nós não tentamos mudar o Espírito, nem convencê-lo de algo que Ele já deseja. Nós descansamos e nós nos rendemos e recebemos dele o poder para adorar, o poder para orar. Quando eu não creio que o Espírito vai agir na minha vida, eu tento convencer Ele e eu fico surdo para Ele. Quando eu creio que Ele vai agir na minha vida, eu simplesmente me rendo ao que Ele tem para fazer. Deixa eu dizer uma coisa. O Espírito de Deus vai agir na nossa vida. Isso é parte da promessa. Isso é parte da promessa. Queridos, quando a nossa vida está indo de mal a pior, tudo que a gente precisa fazer é lembrar que o Espírito de Deus está aqui, disposto pelo próprio Deus para poder nos restaurar e trazer a gente de volta para Ele. O que faz com que esse negócio aqui aconteça
é uma coisa só: fé. É a fé que me enche do Espírito Santo. Não é algo que eu faço que me enche do Espírito Santo, é a fé que me enche do Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, Paulo deixa isso muito claro. Vocês receberam o Espírito Santo e os milagres do Espírito por causa da pregação das obras ou por causa da fé? É a fé que gera tudo dentro de nós. É a fé que faz o Espírito, é a fé que nos abre para receber o Espírito movendo dentro de nós e nos levando na direção de Deus. O que eu quero dizer é que mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente viu o pé na jaca, tudo que a gente precisa é a fé. As nossas obras e o nosso pecado não pode ser mais forte do que a nossa fé. Na hora que eu peco, eu preciso me arrepender, sim. Na hora que eu peco, eu preciso me entristecer, sim, porque isso é inclusive algo que o Espírito faz dentro de mim. Mas eu não posso achar que o meu pecado, ou a minha disposição, ou qualquer coisa que eu faça, me afasta do Espírito de Deus, que foi dado para mim. Queridos, o que vai fazer a gente estar vivo, e estar avivado, e estar constantemente cheio de Deus, e movido na direção de Deus, é o próprio Espírito de Deus. E o que abre o meu coração para receber do Espírito de Deus é crer que Ele antecipadamente e voluntariamente já está decidido a me mover na direção do Pai. Nós não recebemos um Espírito assim que é meio indisposto, e aí assim eu tenho que ficar lá bajulando Ele. Não, Ele intercede por nós, verso 26. Ele está empenhado com a obra de Deus na sua vida. O Espírito de Deus está empenhado com a obra de Deus na sua vida. Presta atenção, em nome de Jesus, a única pessoa que não está empenhada com a obra de Deus na nossa vida é a gente. O Pai tem os planos, o Filho já abriu o caminho, o Espírito está aqui nos movendo, está tudo acontecendo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que impede a gente de estar empenhado igual a Trindade está? É a nossa falta de fé. É só isso. É só isso que nos impede. O nosso problema é que nós não cremos que o Espírito de Deus vai nos tocar todos os dias. E a nossa incredulidade faz a gente ser insensível. Então, a gente muitas vezes está tentando ser tocado pelo Espírito quando a gente já está sendo. Porque a gente não acredita que a gente está sendo. O Espírito já está aqui dentro de nós. Ele já está nos movendo e a gente está pensando assim: Senhor, derrama o seu Espírito. Senhor, derrama o seu Espírito. Espírito, eu estou aqui, velho, estou aqui. Senhor, derrama o seu Espírito. Cala, Satanás, sai daqui. Não dá nada, eu preciso de mais, Senhor. É como se você estivesse tentando entrar neste momento. Neste momento, é como se você estivesse com todas as forças do seu ser, com cada célula do seu corpo, você estivesse tentando entrar dentro do porão da República. Você está tentando entrar dentro do lugar que você já está. E aí Deus está falando: você já está. O Espírito está falando: você já está. Você, não, eu preciso entrar no culto hoje. E o Espírito: você já está aqui dentro. Não, eu preciso entrar no culto da República. E o Espírito: você já está aqui dentro. Não, parecia eu quando acordava de madrugada com pesadelo. Cara do céu, que coisa cabulosa que era aquilo. Eu acordava de madrugada com pesadelo, e aí meu pai e minha mãe me levavam para a pia, e eles começavam a tacar água na minha cara. Acorda, não, mãe, você não entende, não, você não entende. E eu jogava água na minha cara, e ficava, eu não sei quantos minutos que ficava aquilo, mas, cara, jogava água, e, filho, nós estamos aqui, está tudo bem. Não, mãe, você não entende. Eu chorava, você não entende. Queridos, muitas vezes nossa vida com Deus é desse jeito, Deus está falando: eu estou aqui, não, Senhor, eu preciso de mais do Senhor, eu preciso do Senhor. E Ele: querido, eu estou aqui, eu te amo. Eu sou o Espírito Santo, vim aqui morar dentro de você. Não, eu preciso. Nós estamos querendo um negócio
está entendendo? Em nome de Jesus. É uma pessoa que está aqui que eu aconselhei essa semana. Ela vai dar risada porque eu conheço ela. E aí a pessoa estava assim, eu não tenho mais a vida de oração que eu tinha. Eu não leio mais a Bíblia como eu orava. Eu falei, tá, e daí? Não, mas é que minha vida. Eu falei, tá, e daí? Queridos, a nova aliança, ela não está centralizada nas ordenanças. Ela está centrada na vida em abundância. A nova aliança não é o que você faz ou o que você não faz. A nova aliança é vida em abundância. Então a marca de viver na aliança da graça não é o tanto que eu orei hoje, o tanto que eu li a Bíblia, mas é o tanto que eu me sinto vivo, porque eu sou um com Cristo. O tempo inteiro. O Espírito está em mim. Eu acordo, ele já está aqui. Ele está comigo toda hora, eu nele, ele em mim, nós no Pai, e o Espírito está aqui, está tudo acontecendo. Essa é a marca da nova aliança. Se a gente fica pensando o tanto que a gente não faz, ou o tanto que a gente faz, a gente está perdendo qual que é o Evangelho, porque o Evangelho eu vou fazer vocês serem um comigo. Em tudo que vocês fizerem. Se você assistir filme, eu vou estar assistindo filme com você. Se você dormir, eu vou estar dormindo com você. Se você comer, eu vou comer com você. Na hora que você for tomar banho, eu vou estar tomando banho com você. Na hora que você orar, eu vou estar junto. E na hora que você parar, eu vou continuar junto. O Espírito está toda hora aqui em nós. Toda hora o Espírito está em nós. E esse é o ponto da nova aliança. Só que às vezes a gente está falando, mas Senhor, eu não estou orando. Senhor, eu não estou lendo. Senhor, eu não expulsei muitos demônios essa semana. Ou Senhor, eu não fiz isso. E a questão é que a nova aliança não está centralizada no tanto que eu sirvo a Deus. Mas o quanto Ele está em mim e eu estou nele o tempo inteiro em tudo que eu faço. Eu preciso crer que o Espírito de Deus está em mim o tempo todo. Eu preciso crer que o amor dele não falha em nenhum momento. Mesmo quando minha vida devocional falha, o amor dele não falha. É aquele dia que parece que está tudo esquisito, de repente Deus fala alguma coisa com você, Deus te toca, Deus te usa. O que eu quero dizer é que a gente tem um privilégio que a gente não desfruta porque a gente não crê. A gente está preocupado em não desagradar o Espírito, em ser perfeccionista, enquanto que Ele está dizendo assim, eu estou com você toda hora. A gente está achando que a gente está sem Ele ainda, mas Ele já está dentro de nós, queridos. E aí a gente busca Deus movido por medo, movido por culpa. O Senhor não está aqui, o Senhor não está fazendo nada. Deus, o Senhor não está, eu não estou vendo os anjos. Deus, eu não orei tanto, Deus, eu não fiz tanto. No passado não foi assim, no passado foi diferente. As experiências eram outras. E você está olhando para aquilo que não é o ponto central do Evangelho, que é uma comunhão plena com o Espírito. Não é as coisas que acontecem, mas é o seu coração rendido ao Espírito de Deus o tempo inteiro. E eu creio que de maneira muito prática, a gente se entrega ao Espírito de adoção, em primeiro lugar pela fé. Eu tenho que crer, o Espírito de Deus está dentro de mim, Ele está aqui dentro de mim, e Ele vai me trazer de volta para o Pai. Eu não preciso me condenar e me culpar para voltar a ter uma vida de oração. Eu preciso esperar Ele atrair o meu coração de novo. Essa obra é dele. É por isso que Ele está morando dentro de mim. Mas eu creio que essa fé se manifesta muitas vezes na prática, na atitude de uma palavra só: espera. Uma atitude de espera. E eu quero ler algumas coisas que o nosso amigo aqui falecido diz para nós. Ele diz o seguinte, que nós temos que aprender, presta atenção aqui. Se essa obra de nos conduzir para o Pai, de nos avivar, de nos fazer orar, de nos encher de disposição, é uma obra dele em nós, então a gente precisa pedir e ficar quieto, esperando ele fazer.
E eu falo isso de maneira muito prática. Isso envolve a nossa oração. Isso envolve a nossa maneira de orar. É um novo jeito de orar. É quando eu chego e falo, Deus, toca o meu coração hoje. Davi escreve um salmo e diz assim, logo de manhã ouves a minha voz, e eu espero em ti o dia todo. De manhã Davi chega e fala, Senhor, o Senhor podia falar comigo? E aí ele passa o dia inteiro esperando. Estou esperando ainda. Estou esperando ainda. É uma atitude de espera do Espírito gerar algo dentro de você. Esperemos em fé perante Deus por sua obra. Senhor, ensina-nos a bendita arte, sempre que entrarmos em tua presença, de silenciarmos o ego e a carne e esperarmos pelo teu Espírito, que está em nós, para ajudar-nos na verdadeira adoração. Há muita entrada precipitada na presença de Deus pelo poder da carne, com pouca ou nenhuma espera no Espírito, para Ele levar-nos em direção ao céu. Vamos orar? Vamos! Aí chega lá e fala um monte de coisa. O Espírito Santo está dentro de você para quê? Às vezes a gente não sabe parar e fala assim, Espírito, o que você quer que eu ore? E ficar um pouco quieto. Nós temos que aprender a esperar o Espírito de Deus fazer aquilo que Ele foi mandado para fazer. O segredo da adoração espiritual é silenciar a carne, submetendo à morte de cruz. Devemos humildemente esperar pela vida e o poder do Espírito tomarem o lugar da carne e do ego. O Espírito é dado para adoração. Em uma atitude de adoração, vamos humilde e reverentemente esperar em Deus. Na vida dos santos do Antigo Testamento, esperar era uma das palavras habituais pelas quais eles expressavam a atitude de suas almas em relação a Deus. Eles esperavam por Deus e em Deus. Esperamos pelo próprio Espírito, seu mover, sua liderança e fortalecimento para revelar o Pai e o Filho dentro de nós e operar através de nós a santidade e o serviço para os quais o Pai e o Filho nos chamam. O Espírito Santo não nos é dado como um bem do qual temos controle e que podemos usar a nosso bel prazer. O Espírito Santo nos é dado como nosso mestre, que tem controle sobre nós. Nós não o usamos, Ele é quem nos usa. Você deve esperar pela manifestação mais plena do poder do Espírito dentro de você. Olha aqui, que legal. Será que não temos uma resposta da plenitude do Espírito? Porque os crentes conhecem tão pouco o gozo e o poder do Espírito? Os primeiros discípulos não aprenderam a esperar por isso. Não estudaram as palavras de partida do Mestre. Ele os encarregou de esperar pela promessa do Pai. Atos capítulo 1. Jesus vai ascender aos céus e ele fala assim, espera em Jerusalém, até que o Espírito seja derramado sobre vocês. É difícil para nós entender que Deus está mandando a gente não fazer nada, né? Aí você pensa, eu não sou vagabundo, eu tenho que fazer. Deus ajuda? Capeta falou isso aí. Você nunca leu o Salmo? Quantas vezes fala assim, minha alma espera no Senhor. Eu espero pelo Senhor. Olha o que ele diz. Eles ansiaram pelo seu cumprimento. Em diligente oração, os discípulos suplicaram por isso. Foram oprimidos e afligidos pela necessidade que sentiam. Em contrapartida, muitos crentes tentam crer, tentam reivindicar e tentam ser cheios do Espírito, mas nunca perseveram em esperar. Nunca disseram ou ouviram, benditos são os que esperam nele, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Depois que a alma esperou em Deus, ela deve seguir para a caminhada ou as tarefas diárias, deixando para trás a obra da súplica, na fé de que Deus proverá o cumprimento de sua promessa. Se você se dedicar à oração, após esperar pelo Espírito ou a leitura da palavra, faça-o em fé, que o Espírito Santo guie a sua oração e os seus pensamentos. À medida que você espera diante de Deus, Ele interpreta o seu silêncio como a confissão de que você não tem nada, nem sabedoria ou força para orar ou trabalhar satisfatoriamente. Esperar é uma expressão de necessidade, de esvaziamento. Queridos, muitas vezes na minha vida de oração, o meu silêncio é tudo o que eu tenho para dizer para Deus, porque parece que eu não sou incapaz até de orar. Então eu só chego e fico lá, Deus. Para a gente finalizar, peça ao seu Pai que seu todo-poderoso Espírito seja derramado em maior vida e poder, de todo que Ele possa operar mais poderosamente em você. Quando pedir isso, fundamentado nas promessas, creia que Ele ouve e que Ele o fará. Você não deve procurar perceber se está sentindo alguma coisa. Você deve crer, descansar no que Deus irá fazer. E está fazendo agora mesmo, embora você não esteja sentindo nada. Então venha à espera. Espere no Senhor. Espere pelo seu Espírito. Aquiete-se perante Deus e permita que Ele vivifique em você a certeza de que Ele irá lhe conceder a obra do Espírito. Queridos, é o Espírito que vai nos levar a cumprir tudo que Deus preparou para nós, tudo que Ele sonhou para nós. Nós temos que nos render ao Espírito. Nós temos que aprender a esperar pelo Espírito. Ele foi dado para nós, para ensinar a gente a gemer, para ensinar a gente a orar. Quando você está com dificuldade de orar, o Espírito é que vai te fazer orar. Você precisa pedir Espírito, vem me renovar de novo e espera o Espírito mexer com você. Não fica usando a culpa como muleta. Ai meu Deus do céu, eu sinto culpa para buscar Deus, então não busca. Pede para o Espírito Santo te dar amor por Ele. Porque você está sendo movido por incredulidade, não por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ser movidos por fé, não por incredulidade. Agora, se depois do Espírito tocar você, mexer com você, ministrar você, a palavra de Deus deixa muito claro que se você não respondeu da maneira correta, você entristeceu Ele, você chateou Ele. E aí, o Espírito Santo habita em você, mas se você não for fiel ao que tem, não pode esperar por mais. Queridos, nossa relação com o Espírito deve ser profunda e íntima. Abre a sua Bíblia em Salmo 62. 62, nós vamos encerrar a nossa mensagem, nossa reflexão dessa noite. Salmo 62. Antes eu queria que você fechasse os teus olhos, antes do Salmo 62 do livro. Fecha os teus olhos e ouça o que eu vou dizer e recebe no seu espírito. Agora não quero que você peça nada, que você não ore nada. Você só ouça o Espírito de Deus falando com você. A espera te ensina a submissão. A espera te prepara para o serviço. A espera te ensina a se relacionar sem egoísmo. A espera te esvazia e te livra de ter como sentido da vida você mesmo. A espera te ensina a ver a Deus. A espera te ensina a amar as pessoas. A espera te ensina a sensibilidade aos sentimentos e às necessidades das pessoas. A espera mortifica a tua carne. A espera te ensina a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo
dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Versículo 1, queridos. Vamos ler todos juntos o versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Verso 8, todos juntos. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, queridos? O Espírito de Deus foi nos dado. Nós precisamos aprender a deixar Ele trabalhar na nossa vida. Vamos orar?